bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver, mas aqui, dando prosseguimento a uma aula que nós já tínhamos feito sobre o período da ditadura militar no Brasil, né, de 1964 a 1985. Na aula de hoje, eu vou dar uma ênfase aos atos institucionais, né, que era uma medida, né, tomada pelo governo que tinha força de lei, né, o ato institucional. Também nessa aula, né, vamos falar ainda mais de outros governos, né? Vou fechar aqui o Castelo Branco, entrar no Corte Silva, Médici, até o que o tempo der aqui para a gente falar. Né? O mais famoso dos atos institucional é o AI-5, né? De 13 de dezembro de 1968, né? Porque ele foi muito mais duro, né? O AI-5, conhecido como o golpe dentro do golpe, tá? Porque foi a linha dura contra a ala moderada das Forças Armadas no Brasil, né? Eu ainda vou falar dos dois. Como esse daqui está aqui, por isso eu vou mostrar aqui uma coisa que é muito comum dele nos vestibulares, né? O governo passa a ter o direito de suspender o habeas corpus. Ele pode te prender sem nenhum mandato, qualquer hora do dia, suspender os direitos de muitas pessoas, destituiu governadores, prefeito, fechou a Câmara. Mas olha só um poder vai prevalecer. Não é judiciário, executivo e legislativo. O legislativo ele fecha, o judiciário manda aposentar o juiz, os contrários às ideias autoritárias, né? Ainda hoje é assim, se for contra, não presta. Se votar a favor, é gente boa. Bem, vamos voltar lá de onde nós paramos. Nós tínhamos comentado no último encontro, né? Está aí no canal, é só verificar. Tínhamos falado do AI-1, o ato institucional número 1 do Castelo Branco, né? Ele vai fazer vários atos institucionais, né? Só lembrando aqui, no primeiro ato dele já vem a cassação de mandatos, né? Observe, então, que ele já vem com uma ação bem dura, né? Aqui não conta, mas ele vai trabalhar também no FGTS, diminuir a estabilidade de servidores, instalação do estado de sítio, né? Você só vai poder andar na rua agora em determinado horário, uma fiscalização tremenda. Qual era a ideia deles? Acabar, né, com aquele risco de o Brasil ser dominado pelos comunistas. Essa era a ideia, né? O presidente era comunista, porque não era da favor. Nada, era um latifundiário tremendo. Ainda hoje, toda a família, né, do João Goulart, conhecido como Jango. Aí vem um que é comum nos concursos, o AI-2, né? O AI-2 e o AI-5 são os mais comuns. Por que o AI-2 é? Porque ele vai extinguir todos os partidos. Repara que isso só é em 65. Então, significa dizer que quando os militares assumiram, todos os partidos que tinham continuaram. Eram 15 a 17 partidos, mais ou menos. Quando chegou aqui, que muitos partidos, né, não era bem do lado deles, então eles fazem isso aí. Elimina todos os partidos e traz a ideia do bipartidarismo, né? Já comentei isso, né? Por que bipartidarismo? Para dizer que tinha um lado democrático, um partido da situação e o partido da oposição. É permitido ter partido de esquerda. Como é que aqui uma ditadura? Só não tinha nenhum líder da esquerda aqui relevante, né? Aqui nessa chazazinha nós temos um senhor que vai ficar muito famoso, porque ele vai resistir. Ele vai, na verdade, ficar muito famoso mais tarde, né? Ele vai ser muito representado na época da Constituição de 1988, né? Ulisses Guimarães. Ele é o líder da Arena, hoje foi PMDB, hoje MDB, e do MDB e da Arena, aqui é o senador Gaúcho, né? Da linha que veio lá da UDN, Arena, foi vários outros partidos, até ser PFL, até ser o DEM de hoje. Então, guarda, o ato 2 extingue os partidos políticos e cria no Brasil o bipartidarismo. Vai durar até o final do ano de 79, quando volta o pluripartidarismo, já governo Figueiredo, tá? João Batista de Oliveira Figueiredo. Arena, governo da situação, né? Aliança Renovadora Nacional e o MDB, né? Movimento Democrático Brasileiro, de oposição. O AI-3, eleições indiretas para governadores do Estado e escolha dos prefeitos das capitais pelos governadores, né? Então, as eleições eram indiretas, né? Tudo indicado, tudo da situação, e o governador escolhia o seu prefeito. O povo não votava. O AI-4, em 67, ele convoca, né, o Congresso, que não estava participando, ele vai convocar para ratificar a Constituição de 67. Aí eu lanço um desafio para você, né?
nós temos dois tipos de Constituição, nossa Carta Magna. Ela pode ser outorgada ou promulgada. Outorgada, ela é imposta, promulgada, ela é feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, nossas constituições foram, em 1824, a primeira, com Dom Pedro I, foi outorgada, imposta. A outra, o início do ano de 1891, promulgada, feita por um congresso, né, que escolheu o presidente Marechal Deodoro da Fonseca. A terceira Constituição de 34, ela foi promulgada, uma Assembleia Constituinte, escolheu como presidente Getúlio Dornelles Vargas. A quarta, 1937, ela é outorgada, ela é imposta, né, quando Vargas cria o Estado Novo. Depois nós temos em 46, a próxima, ela é promulgada, uma Assembleia Nacional Constituinte no governo Dutra. Essa daqui, aí você guarda, né? Ela entrou para o livro de história como uma Constituição promulgada. Hoje é discutido. Professor, mas os deputados assinaram, mas não puderam mexer em nada, nem discutir nenhum artigo seu, né? Entendeu? A Constituição foi mandada para a Assembleia só assinar, eles não puderam discutir. E aí, promulgada ou outorgada? É com vocês. Aqui nós temos grandes festivais, né, com música de protesto e tal, né? Daqui só está vivo aqui Chico Buarque, aqui é Nara Leão, aqui Jair Rodrigues, esse aqui é Geraldo Vandré, né, principalmente o ano de 68, né, grandes festivais, né? E aí eu não vou me atar aqui não, porque depois a gente vê isso com outro momento, tá? Vamos ver aqui o que interessa. Aí vem o outro ato que eu falei ainda agora, o AI-5, o ato institucional número 5, mais severo, no governo, né, já da linha dura, que foi o Corte Silva. Finalzinho do ano, ele assina isso aí já numa sexta para um sábado do final de semana, no Palácio das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, onde despacha o governador do Rio. Ele não estava em Brasília, reuniu seus ministros. O último a falecer, que estava presente, né, muita gente pensa que é do Pará, mas ele, na verdade, é da cidade de Chapuri, no Acre, que foi Jarbas Passarinho, né, Jarbas Passarinho, eu acho que foi enterrado até em Brasília, mas ele foi jovem, né, para o Pará, onde fez a sua carreira, tem ainda aí parentes políticos, e ele foi o último ministro. Foi até anos mais tarde, por que fez aquilo? Ele achou que era a última saída, ainda com risco dos comunistas, se eu passasse para o governo civil, aquela coisa que não queria largar o osso, né? Então, vamos lá, o que o AI-5 de tão terror hoje é inconstitucional chamar isso aí, né? Cassação dos mandados. A gente vê deputado aí, né? Em volta do AI-5, se tivesse AI-5 não tinha deputado, porque ele fechou o Congresso, pô. Recesso em qualquer das casas legislativas. Recesso nas casas legislativas, quer dizer, fechou, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal, só quem manda é o executivo, o presidente. Confisco de bens, né? Nesse período, inclusive, que tinha de perseguição, o cara era um inimigo de um grupo político no interior qualquer, ou então econômico, o cara chegava e dizia, olha, aquele ali é de esquerda, aquele dali ele ajuda os comunistas, ou então é comunista. Acabou a vida do cara. Intervenção federal nos estados e municípios, né? Suspensão de garantia do habeas corpus. Então, acabou-se. Você, para ser preso, direto, não tem nada que te garante. E o recesso parlamentar, né? Fechou o Congresso. Então, repara por que ele é chamado golpe dentro do golpe. Ele vai endurecer, né? O pouco da liberdade que você tinha, agora acabou direto. Isso ao final do ano de 68. Pretexto para a implantação do AI-5. Aquela questão das lutas armadas, que vai mostrar, né? Ela vai nascer a partir daí. A partir de 69, porque quando eles observaram que o regime não ia acabar. E aí partiu. Luta no campo, luta na cidade. A discussão toda era por causa desse deputado aqui, né? Que ele faz um discurso, até tenho ele guardado aqui em algum lugar, não sei se eu acho fácil, mas eu posso depois, numa outra aula, mandar para vocês aqui a discussão dele, o discurso dele. É aqui, esse é o discurso. Ele fala aqui, né, no discurso dele,
que ia acontecer o baile, né, os formandos e tudo mais. E então ele pede o seguinte, que as meninas não vão dançar com os cadetes, e ele fala que os militares teriam que parar de atirar no pessoal na rua, né, que ele usa o termo metralhar, as botas quebrando as portas dos laboratórios de pesquisa, porque aconteceu isso, a invasão na Universidade de Brasília, a invasão na Universidade da USP, né? Então tinha, por exemplo, o pessoal ali no laboratório de biologia, de química, aí o militar, pá, arrebentaram a porta com os caras lá pesquisando. E ele fala sobre isso, que aquela bota não é para lá, não é lá no laboratório de pesquisa, né, que os militares teriam que agir, né, na questão política. Lá eu estava estudando, mas tinha gente em todos os lados, né. Eles também infiltravam no meio dos alunos, a olheiro dele, né, tinha professor da universidade que chegava, né? Boa noite, estudante, boa noite, os infiltrados. Aí, no outro dia, aquele cara já estava preso. Então, esse deputado fez esse pronunciamento. Os militares se ofenderam com aquilo ali e pediram para o presidente da Câmara que licenciasse para que ele fosse julgado, né? Fora do foro privilegiado, né, de deputado. Fizeram uma votação e os deputados acharam que não tinha que licenciar, ele não deveria ser processado. E aí, o que ele faz? Foge, né? Porque ele sentiu que aquilo... Isso era em setembro, hein? No final do ano, aí a coisa pega. Essa é uma das fotos bem também emblemáticas no jornal, né? Parece uma perna dele sumindo aqui, como se estivesse marchando, né? O governo baixa o ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo indeterminado, né? Só quem governa é ele. Vai ser castigado, né? Meses depois ele vai ter um AVC e vai morrer. E aí acontece uma coisa estranha, né? Recentemente, uma foto documentando em Paris esse encontro. Esses três caras reunidos em Paris, fazendo a... Por que é estranho? Porque esse daqui é o Carlos Lacerda, lá daquele atentado à Rua Toneleiro, 5 de agosto. Tem um vídeo aí no meu canal, dá uma verificada, tá do mesmo jeito, em que o chefe da polícia de Vargas tenta matar ele e mata o major da aeronáutica, né? Ele era deputado federal, e na época do golpe militar em 64 era governador do estado da Guanabara. Querendo se candidatar a presidente, cancelaram as eleições para presidente, deram uma rasteira. E aí ele foi se coligar com os caras que ele tinha maior raiva, né? Juscelino, que ele perseguiu bastante, né? PDS, aqui do PDT, do João Goulart, eles se encontraram e fizeram a chamada Frente Ampla para a volta à democracia. Curiosidade, os três morrem num curto espaço de tempo no ano de 76, né? Esse é um acidente estranho no carro, esse um infarto, estava se medicando, mas toda vez que eu ia tomando medicamento ia piorando, o pessoal acha que mexeram na medicação, não morre no Brasil, e esse é um infarto inesperado. Foi exumado, esse daqui tentaram exumar, não sei se já conseguiu, uma parte da família não queria. Pois bem, acredita-se que morreram, né, através de um ato de uma coisa chamada Operação Condor. Era uma operação entre os governos militares da América Latina que tinham como objetivo, né, essa operação secreta, eliminar todos os ex-presidentes ou futuros candidatos a presidente, que pudesse, né, perturbar o regime militar ou confrontar. Chama-se Operação Condor. Não foi comprovado isso, tá? Retomada do poder pelos civis. Então, o que eles queriam? Democracia, né? O militar tem que cuidar da Constituição, das fronteiras, da segurança nacional. Governar, civil. Reformas econômicas e sociais, né? Divisão de renda. Anistia geral aos presos políticos, né? Aqueles que ousaram, né, contrapor o regime militar. Estabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. Vereador, governador, prefeito, deputado, senador. Reforma agrária ampla. Lembra que esse termo reforma agrária foi o que derrubou esse cara do poder. E era latifundiário, né? Mas qual era a reforma agrária? Terras improdutivas, né? Ele era latifundiário. Foi quando ele foi acusado de comunista, né? Nada a ver, né? Governo Garrastazu Médici. Esse foi do terror dos terrores, né? Há quem diga, né, que durante o show, Juca Chaves, ao terminar o show, ele virou para a plateia e disse: pessoal, vocês sabem como é que conhece um ladrão? O pessoal, não, ele mede-se dos pés à cabeça. Foi preso e respondeu a um inquérito policial militar, né?
Dizem que ele na sua defesa, não vi, né, que ele falou que apenas estava conjugando o verbo medir, né? Eu meço, tu medes. Só que o presidente era Garrastazu Azul Mede. Aí vem o DOI-COI, né? DOI-COI que nasce dessa aqui, a Operação Bandeirante. Essa Operação Bandeirante era em São Paulo, Bandeirante, né? Que era uma operação, né, de investigação, de bisbilitar, de vigiar as pessoas que eles achavam suspeito, né? E isso, nos dias atuais, seria um grampo telefônico, as suas mensagens, e eles tinham um dossiê das pessoas. Essa aqui era a operação de um órgão de fiscalização, operação de informação, e o DOI-COT, na verdade, ele vai depois ficar em quase todo o Estado Nacional, né? Em várias partes do Brasil, ele vai ter os seus tentáculos, né? Em São Paulo é sua força, né? Que ele vai coordenar um órgão de vigilância das pessoas, né? Quando o DOI-COT foi extinto, né, e puderam ver alguma coisa que eles tinham nos seus arquivos, né, eles tinham dossiê de quase todo mundo, né, de bispo, do Lula, inclusive, que já era visado naquela época, né, e outros políticos, eles usavam isso, inclusive, para pressionar as pessoas, né? Então, ele tinha um dossiê das pessoas, né? Claro que também o SNI tinha isso muito forte. Só que o DOI-COT conseguia que o cara confessasse algumas coisas na porrada. Eles tinham umas cadeias, né? Às vezes em subsolo, às vezes não, onde eles faziam as torturas para que a pessoa pudesse confessar. Muitas vezes eles não resistiam a essas torturas e saiu de lá só o cadáver. Às vezes eles desovavam em outro lugar, dizendo que o cara reagiu a um confronto com a polícia, ou então simplesmente enterravam clandestinamente, como foi o caso do cemitério de Perus. Recentemente foi descoberto lá vários cadáveres lá enterrados em saco preto. Cadáver não, né? Só os ossos. Isso aqui é uma dos órgãos de tortura chamado pau de arara. O cara, poucos não aguentavam. Nas mulheres, eles botavam garras e davam descargas elétricas nos seios, nas suas partes íntimas. O Frei Tito foi um dos mais famosos casos, né? Que ele foi torturado pelo delegado Fleury, foi um dos caras assim, mais famosos da tortura paulista, né? Delegado Fleury. Tem um filme que conta o caso desse Frei, né? Conta também aí o surgimento do Comando Vermelho, né? Quando eles misturam presos políticos com presos comuns, e o Tito acaba se matando, né? Ficou maluco de tanta porrada que levou. Mas aconselho a ver o filme, que chama-se Batismo de Sangue, tá? Batismo de Sangue. Filme muito interessante. Então tá aqui, ó. Por exemplo, quando ele chega no DOI-COT, lá em São Paulo, né, o capitão vira para ele: agora você vai conhecer a sucursal do inferno. Inclusive, chegou uma hora que eles, bora fazer vamos dar a horta para ele, cara. A certa altura, o capitão Albernaz ordenou-lhe que abrisse a boca para receber a horta sagrada, introduzindo um fio elétrico e queimou-lhe a boca a ponto de impedir falar. Ele puxou a língua dele e tomou a horta. Aí era muita porrada, né? E eles não eram não da mata. Foi o delegado Fleury armou com eles, né? Grampeou e eles entregaram, né? Um deputado federal que estava na clandestinidade, chamado deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui, tem até aqui o Marighella, tá aqui, esse daqui, será morto depois que ele foi entregue aí pelo deputado. Bem, vamos seguir. Então, o que aconteceu, então, com o Costa Silva? Costa Silva teve um AVC em 69, não vai cumprir o mandato, ele falece, o vice é civil, não deixa assumir, assume uma junta militar, e em 69 mesmo, escolhe um outro presidente, também da linha dura, o Garrastazu Médici, tá? Bem, e ele traz como ministro, né, o Delfim Neto, ainda vivo, né, foi ministro da Fazenda, ministro da Economia, em várias pastas. Consistia em concentrar a renda, formando um bolo econômico a ser posteriormente dividido. A ideia dele é a seguinte: vamos crescer primeiro, vamos enriquecer, depois a gente divide. Essa era a ideia deles, a filosofia, né? Traduzindo, né? Vamos enriquecer primeiro e depois a gente pensa numa divisão de renda. Então, a renda, o Brasil começou a crescer economicamente, sexta economia do mundo, mas não havia divisão de renda, né? O melhor café era exportado, aqui não tinha café de qualidade, o açúcar, eu não me lembro disso. Fila para comprar leite e tudo.
Eles, depois a gente divide o bolo, tá? O bolo cresceu, porém a massa trabalhadora não participou da sua divisão. A renda ficou concentrada. Lembra que isso também foi um problema lá no governo Juscelino Kubitschek, né? Então, milagre econômico. O Brasil passou a ser um grande exportador, a economia cresceu, mas não havia divisão de renda. Facilidade de crédito, bem de consumos duráveis, né? Podia comprar o fogão, geladeira, carro, e tinha crédito para isso. Então, a economia movimentou. Mas, por conta disso, veio o arroz salarial, né? Não aumentava. Então, o trabalhador mesmo, ele não tinha um ganho real, não havia uma reposição no salário dele. Investimentos externos, favorecimento do governo. Então, veio muito dinheiro do capital externo para investir aqui, e o Brasil também empreendeu grandes empréstimos, né? É a época que vai fazer Transamazônica, né? Depois vai ter aí a Angla, vai ser muito dia. Transamazônica, então, é na época do Médici. Vai ser, assim, uma loucura de dinheiro. Isso aqui seria uma chance do Delfim Neto, ele tinha mais ou menos esse formato mesmo, né? E o bolo aqui achatando. Então, esse período é chamado milagre econômico, em que o Brasil, a sua economia cresceu loucamente, que nem a economia chinesa hoje, né? Aqui algumas fotos interessantes, né? Essa é muito comum, a baixa ditadura. Por exemplo, eu tenho um outro slide aqui, antigo aqui, ele já começa com essa imagem aí, se você observar aí. Essa é muito famosa. Não me lembro bem onde é, mas se eu não me engano é no prédio da USP, a Universidade de São Paulo, pouco antes de ela ser invadida. Aqui alguns grupos de esquerda, né? Isso aqui é o capitão do Exército, que abandonou o Exército e entrou para a luta armada, o capitão Lamarca. Ele vai ensinar o pessoal a armar isso aqui. Ele está ensinando o pessoal do banco a lidar, né? Mais tarde, ele vai assaltar o mesmo banco. Só que ele não chamava de roubo, chamava de expropriação, né? E esse é um deputado federal que caiu na clandestinidade e foi morto numa emboscada pelo Fleury, tá? Isso aqui eu acho que deve ser o comercial do filme, né? Do Lamarca. O nome é simplesmente Lamarca. Val Palmares é o nome do movimento do qual ele foi o chefe. Aqui é a Aliança Nacional Libertadores de Marighella. Havia vários, ó. PCB, PCdoB, AP, Avante, POC. Eram vários grupos, tanto da luta armada nas cidades, como da luta armada no campo, né? O MR8, Movimento Revolucionário 8 de Abril. São vários eles. Esse foi o embaixador, primeiro sequestro do embaixador mundial, né? Foi a nível mundial, um sequestro político. Foi aqui. Ele leva aqui, se der para observar, tem um curativo, né? Alguns que sequestraram ele ainda hoje está por aí, né? Deixa eu ver se eu vejo um aqui conhecido. Aqui, ó. Esse daqui é o José Disseu. Um outro que não foi solto agora, vai ser solto depois, eu não sei se tá... Essa mulher ficou paraplégica, levou um tiro. O outro é o Gabeira, né? Fernando Gabeira, ele era um do mais velho da turma, levou um tiro também. Então, eles sequestraram esse embaixador e fizeram com que o pessoal lesse o manifesto. O embaixador ficou, assim, admirado, porque tudo jovem, né? Tudo estudante universitário. Tudo aí era estudante universitário. E ele acaba tecendo uns elogios, aí o presidente dos Estados Unidos leva ele de volta para lá. Ele fica preso. Isso aqui é do filme Que É Isso, Companheiro, que mostra o sequestro. Ele faz o papel do Gabeira. Mas aí depois vocês olham. A luta armada, na época a mais famosa é a guerrilha do Araguaia, né? No Pará, em Xambioá. Aqui algumas chaves, aqui interessante, do Ziraldo. Não está escrito tudo aqui não, né? Mas já teve, inclusive, em alguns vestibulares de concurso aqui, né? O coronel aqui manda ele buscar uma pessoa e diz, olha, o capitão quer falar contigo. Poft! O ministro quer ouvir você. Ele primeiro bate, depois conversa. Aqui é o Marighella, morto, com um tiro no queixo. Aqui é o Lamarca, morto na Bahia, né? A mulher dele foi dada como suicídio, agora conseguiram reverter. Como ela era judia, ficou enterrado num cemitério separado, igual o Vladimir Herzog. Bem, Médici. No governo Médici, guarde uma coisa, né?
ufanismo, olha, não esqueça essa palavra, o exílio político, né? Aqui são alguns slogans da época, né? O Brasil ame ou deixe, isso aqui é o slogan do governo, isso aqui é da revista Pasquim, né? O chazista. Ame ou, aí leva um chute na bunda e deixa. Quer dizer, ou você vai lá, né, se ajoelhar, rezar e fazer tudo o que o seu mestre mandar, ou então vai embora. Ninguém mais segura esse país, Semana da Pátria. Aqui, ó, eram os slogans, né? Esse é o Brasil que vai para frente. Ou então da Copa, são mais de 200 milhões em ação para frente. Então, vamos dizer, aquela propaganda exagerada do governo, né? Os direitos fundamentais dos cidadãos estavam suspensos. Qualquer um podia ser preso, exilado, fosse o desejo do governo. Nas escolas, nas fábricas, na imprensa, na arte, a sociedade brasileira sentia a mão de ferro da ditadura, né? E isso graças ao ato institucional número 5, né? É interessante que muitos que apoiaram se revoltaram, se arrependeram depois, igual hoje, já era tarde. Governo Médici, propaganda. O governo gasta milhões com propaganda destinada à melhoria da própria imagem junto ao povo. Então, quer dizer, o povo olhando aqui, a Globo, que vai ser criada nesse período da ditadura, é uma concessão dada à família Marinho, tanto a Globo como o SBT. Então, o pessoal olhando aqui, todo mundo feliz, olhando a propaganda, né? Mais uma televisão que surge, a Globo, mas o prato vazio. Deu para entender? E a Rede Globo, principal aliada da ditadura militar, sempre lembrando ao povo miserável que está tudo bem, né? Estava na propaganda mostrando que estava tudo mil maravilhas. Mas sem... Aí daqui, né? Copa do Mundo, né? Aqui ele, aqui o... Eu queria lembrar o nome do capitão, para mim fugiu o nome, faleceu agora recentemente. Eu tinha alguns amigos que sabiam a escalação decorada. Aqui o Pelé, aqui Tostão, Jairzinho está por aqui, eu acho que o Tostão está aqui. Aqui Rivelino. Aí o pessoal aí aproveitou para fazer a propaganda, né? A construção da Transamazônica, inaugurada em 72, a ponte Rio-Niterói, tinha cimento para... Aqui o jornalista, né, Vladimir Herzog, que era o presidente da TVE, que era uma TV, é uma TV estatal, né? E ele era comunista de carteirinha, só que é da ala, né, ideológica ali, aquela ala não militar, né? Ele foi convidado a depor, foi andando, de manhã, de tarde estava morto. Só que ele estava aqui morto, né, em 1 metro e pouco, enforcado, né? Olha as pernas dele. Claro que não. Quando exumaram o corpo dele, não tinha um osso quebrado. Ele passou mais ou menos 30 anos enterrado no cemitério afastado, porque era judeu, e o atestado de óbito deu suicídio, né? A mulher dele está aqui com o filhinho, e quando ele foi exumado, já era o filho aqui cuidando da mãe. Ela me fez lembrar um depoimento dela, daquele escritor lá esqueci o nome do poema agora, em que ele dizia que não queria morrer a terra sem antes ver as palmeiras onde canta o sabiá, né? Canção do Exílio. Ela disse que pedia a Deus que não morresse antes de ver a justiça. 30 anos depois, ela consegue enterrar o marido no lugar devido dos judeus. Conseguiu mudar o atestado de óbito. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Delfim. Isso aqui, o Médici, né? O Geisel, aliás, o Geisel, o Ernesto Geisel, vai ficar muito puto e vai mandar demitir. Foi no doicote. O operário que estava na fábrica, o cara chamou ele para depor, no mesmo dia apareceu morto. Eram os chamados purões da ditadura, né? Só que deu suicídio aqui, né? Foi tanta... Aí chamou a atenção para o mundo sobre a tortura. Lei Falcão também cai em concurso, né? Lembra que a televisão não tinha ainda videotape, tudo era ao vivo. Então, como ia ser liberada a propaganda eleitoral, eles ficaram com medo do cara falar qualquer coisa. Então, o Falcão era o ministro da Justiça, que ele criou essa ideia, né? De que o cara poderia aparecer, mas não poderia falar. Tu imagina? Então, o cara aparecia na televisão só assim, que com medo do cara falar alguma coisa, não podia cortar, porque era ao vivo. A alteração do Código Eleitoral, os candidatos só poderiam fazer a campanha no horário de TV, mostrando exclusivamente suas fotos, seus currículos, suas plataformas. Só que professor de história, professor... Não podia falar, só mostrava. Ministro Armando Falcão. Quer dizer, uma lei
absurdas, né? Coisas do Brasil, né? Pacote de Abreu, guarda isso, é importantíssimo. Senadores biônicos, eu falei na aula anterior sobre isso, né? Dos senadores biônicos. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar do pacote de Abreu, nós vamos falar da criação das usinas termoelétricas, né, na energia nuclear, que é Angra 1 e Angra 2, Brasil com a Alemanha, lembrando que gás, né, tinha um parentesco com a Alemanha, e a Alemanha que vai fornecer tudo de um para cá, até os parafusos. E com gás vai acabar o AI-5. Aqui ele não vai contar, que é o Brezhnev, né? Aqui é o Nixon. Quem assistiu o filme Nixon vai ver que tem essa passagem aqui no filme lá. Aqui já é a chamada distensão, né? Já está esfriando a distensão. E aqui no Brasil isso vai acontecer, né? Isso aqui, o SALT 1 e o SALT 2, são um plano de acordo, né, para a diminuição das ogivas nucleares, né? O mundo já querendo dar uma esfriada. E com Figueiredo vai vir a abertura, a anistia em 79. 79 também vai vir o fim do bipartidarismo. Isso aqui ainda está vivo, o Mikhail Gorbachev, é ele que vai dar uma canetada no Natal de 1991 e colocando fim à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acabou a União Soviética e acaba a Guerra Fria. Fico por aqui, que a gente se encontra no outro momento desse daí. Até o próximo encontro.